O Gon quebrar o braço do Illumi durante o exame Hunter pode ser considerado um furo de roteiro? Para muitos, essa cena do Gon quebrando o braço do Illumi é uma incongruência do Yoshihiro Togashi ao escrever Hunter x Hunter. Isso porque quando o Nen é de fato apresentado, nos é explicado que um dos princípios básicos, que seria o Ten, serve também como uma defesa natural ao corpo. E como Illumi, diferente de Gon, é um usuário de Nen experiente, não faria sentido o Gon conseguir quebrar o braço dele. Porém, será que essa afirmação está correta? De acordo com a minha pesquisa da obra sobre esse ponto em específico, eu posso dizer que não há um furo de roteiro nesse acontecimento. Um dos argumentos usados por muitos é que na época do exame Hunter, quando o Gon quebrou o braço do Illumi, o Nen ainda não existia. Porém, essa afirmação está errada. Por mais que o Nen não tenha sido apresentado de fato até a Torre Celestial, temos vários indícios da presença do Nen desde os primeiros capítulos. Durante as primeiras fases do exame Hunter, o Hisoka mata candidatos com cartas que sabemos que são cartas normais fortificadas com Nen. Temos a presença de Illumi disfarçado e usando sua técnica em Leorio. Temos o Gon usando o Zetsu para esconder a sua presença e temos o Nether usando o Ren, Gon e Killua. Então, mesmo que não tenha sido explicado, o Nen já estava presente, até mesmo porque um sistema de poder tão robusto e complexo quanto o Nen não poderia ser criado a partir de personagens. O que é mais provável é que o Togashi ele cria seus personagens a partir do próprio sistema de poder. Então, se o Nen de fato existia antes de sua apresentação, o Gon quebrar o braço do Illumi seria um furo de roteiro? E eu reafirmo que não. A ideia de que o Gon não poderia fazer tal coisa vem da explicação do Wing sobre como funciona o Ten. O Wing explica que o Ten é um princípio básico. A partir dele você pode controlar o fluxo de aura para que ela não vaze e fique dentro do seu corpo, com uma fina camada de aura por fora, o que lhe protege de alguns ataques básicos de Nen. E é aqui que muitas pessoas não compreendem a explicação do Wing. No momento em que ele ensina o Ten ao Gon e ao Killua, ele está justamente mostrando uma forma de se defender da aura de Hisoka, que impede eles de subirem ao 200º andar. Ou seja, a defesa que o Ten projeta sobre o corpo é uma defesa contra ataques emocionais de aura. Porém, esse mesmo princípio tem uma aplicação limitada à defesa física, o que possibilita uma pessoa comum causar dano ao alvo, mesmo se ela for um usuário de Nen. E para que uma pessoa comum cause dano a um usuário de Nen que não esteja fortificando seu corpo com aura, não se tem que ter uma força monstruosa como o Gon tem. E a maior prova disso é que no capítulo 9, onde o Hisoka está prestes a atacar o Leorio, o Gon o acerta com a vara de pescar no rosto e o Hisoka sangra. Nesse momento, diferente do evento do Illumi, o Hisoka estava ativamente lutando e ainda assim foi levemente ferido, o que mostra que mesmo usuários de Nen que usam Ten constantemente podem ser feridos por objetos e pessoas que têm uma determinada força física. O conceito do Ten ser uma defesa básica não indica que ele anula qualquer ataque que não tenha aura, e isso pode ser confirmado no flashback do treinamento do Kurapika, onde ele está querendo saber como ele pode bater de frente com um fortificador, e seu mestre afirma que quando se calcula o dano recebido, se leva em consideração não só o Nen, mas a força física do atacante, e esse cálculo se faz considerando Nen e força física números iguais, ou seja, simples força física muito elevada não é anulada pelo Nen do inimigo, e ainda serve para causar mais dano e ganhar disputas de combate físico direto, mesmo esses combates envolvendo o Nen. Aqui é explicado simples, que o Ten ele não anula força física, mesmo que essa força física não esteja empregada de aura. Uma pessoa muito forte ainda vai dar dano em um usuário de Nen se ela o acertar. Do mesmo jeito que aconteceu com o braço do Illumi e com o rosto do Hisoka quando o Gon deu uma varada nele. Durante o exame Hunter, o Illumi vê o Gon levando uma surra do Hanzo. Quando o Gon volta da enfermaria e confronta o Illumi sobre Killua, ele não esboça nenhuma reação. Isso porque até aquele momento o Gon é totalmente insignificante para ele. E nisso vem o Gon e puxa o Illumi pelo braço. O Gon continua apertando o braço do Illumi até de fato ele quebrar. E aqui, em nenhum momento, o Illumi esboça algum sinal de luta ou algo assim. O Hisoka no capítulo 9, lutando, tinha um nível de aura em volta do seu corpo que lhe permitiu ser ferido pela vara de pescar do Gon. O Illumi, durante a fase final do exame Hunter, não tinha nenhum motivo para fortificar o seu corpo, mesmo após ser confrontado por Gon, porque para o Illumi, o Gon era totalmente irrelevante. Apenas depois que o Illumi percebeu que o seu braço quebrou, ele esboça alguma reação, e é óbvio que o intuito dele era apenas afastar o Gon. E aqui muita gente também faz o comparativo de força, onde afirma que o Killua abriu 3 portões de sua casa e que o Illumi é mais forte que o Killua, logo também é mais forte que o Gon. E sim, de fato, tanto o Illumi quanto o Killua são mais fortes que o Gon nesse momento, mas ser mais forte não impede que alguém quebre um membro seu. O Gon não disputou força com o Illumi,
E não é porque o Illumi tem muito mais força que sua resistência física é equivalente à força. Sobre a própria força do Gon, ele foi capaz de pegar o Rei do Lago na sua ilha que 5 homens adultos não conseguiram. Então, ele tem força para quebrar o braço de uma pessoa só com a força física em si. Além do fato de que o Gon estava num momento emocionalmente afetado. Eu acho que eu não preciso falar que quando o Gon tem raiva, seus atributos são elevados consideravelmente. Ainda temos o fato do Illumi ser um manipulador, onde ele tem no máximo 60% de capacidade de reforço, porém eu acredito que ele tem no máximo 30% de proficiência em reforço, justamente devido à sua aparência física e o tipo de técnica que ele usa, o que lhe dá até certo ponto uma fragilidade em comparação à força do Gon. E mais uma vez, eu estou comparando a força do Gon e a resistência do Illumi sem o corpo fortificado por aura, não é uma comparação de força entre os dois. Posteriormente ao Gon quebrar o braço do Illumi, o Hisoka comenta sobre o braço do Illumi e diz que está quebrado. E o próprio Illumi afirma que o Gon é perigoso, que deveria matá-lo agora, porém é repreendido por Hisoka. Então, antes o Illumi não dava nenhum tipo de importância ao Gon. Agora o Illumi reconhece sua força a ponto de considerar ele uma pessoa perigosa. É evidente que o Illumi pensa isso do Gon pelo fato de uma criança muito jovem, sem treinamento, sem nem conseguir fazer seu braço quebrar apenas com um aperto. O próprio Illumi valida a atuação do Gon naquele momento como algo digno de ser considerado um risco para ele, e por isso quer matá-lo. Se olharmos todos esses fatores, podemos ver claramente que não houve um furo de roteiro. A maioria das pessoas que falam esse tipo de coisa tem uma visão muito linear de Hunter x Hunter e de outros animes também. E o principal problema em ver uma cena de forma linear é o fato de que as pessoas ignoram muitas vezes o contexto da cena em si, ou até mesmo pequenas coisas que foram mostradas ao longo do tempo. Durante toda a estadia do Gon entre as fases do Exame Hunter, várias pessoas indicam que ele é uma pessoa fora do comum. O próprio Netero afirma isso, alguém que conhece muito bem o Nen e as capacidades físicas das pessoas. Então, ignorar o fato do Gon ser uma pessoa extraordinária e dizer que ele não teria capacidade de quebrar o braço do Illumi simplesmente porque o Ten dá à pessoa que usa um pouco mais de resistência física é simplesmente querer usar um recurso de forma literal para todas as coisas. Uma das maiores provas de que o Ten não dá resistência física absoluta é o fato de que quando Killua lutou contra o Zushi, o Killua conseguiu derrotar o Zushi com extrema facilidade. E os golpes do Killua eram muito pesados para o Zushi. O Killua não tinha nenhum tipo de Nen. E o Zushi já era um usuário, por mais que ele seja fraco. Se a regra fosse uma coisa absoluta, o Zushi não deveria sentir dano ou até mesmo ter perdido a luta contra o Killua. Mas ele perdeu, porque não é um conceito absoluto. Quando algo assim acontece, a gente tem que analisar o contexto, o porquê que aconteceu e como aconteceu. E não simplesmente apontar um furo de roteiro, onde muitas vezes a gente nem entende o que está acontecendo na cena. Mas Hunter x Hunter em específico tem uma escrita bem detalhada. É claro que pode haver furos, mas eles são bem menos aparentes do que em outras obras. Então, na minha opinião, esse caso específico não é um furo de roteiro. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Então, se vocês quiserem deixar elas nos comentários, lembrando de serem sempre educados, eu ficaria muito grato. Por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado. Tudo de melhor pra vocês e até o próximo vídeo.